dia que eu te vi, meu corpo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma TV Ágape, essa especial do Dia dos Namorados. Então se achegue com a sua família. Antes de você assistir, curte e compartilha para que nós possamos alcançar mais vidas. E do lado tem um bate-papo que você pode interagir com a gente. Vamos lá para o nosso primeiro quadro. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava. Agora nós vamos para a agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus. Nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Vamos para o nosso próximo quadro, que agora é uma roda de conversa com um casal de namorados e 4 jovens solteiros da nossa igreja para tratar sobre o assunto de relacionamento e essa espera em Deus. Pessoal, agora nós estamos aqui com um quadro especial do Dia dos Namorados.
E vamos fazer aqui um bate-papo, saber um pouco desses jovens relacionado a namoro, né? A espera que eles têm em Deus. Nós estamos aqui com o Tiago, com a Débora, que são aí um casal de namorados há 5 meses. Estamos com o Flávio, o Vinícius, a Ayla e a Rayane, que são jovens solteiros. E para a gente saber um pouco deles, né? O que eles esperam relacionados a um relacionamento amoroso. Tiago e Débora, né? Queria saber de vocês quais os sonhos, os projetos de vocês relacionados, né, ao relacionamento de vocês. E queria que vocês falassem pra gente um pouco sobre santidade dentro do relacionamento. Então, meus irmãos. Eu falo primeiro? Então, sobre os sonhos, né? A gente que serve ao Senhor, o sonho da gente é poder casar. Né? A gente sabe que casamento hoje, muitas pessoas nem às vezes falam sobre isso, né? Fora do contexto de igreja, mas no sonho nosso como cristãos é a gente casar, ter família, ter filho, né? Estarmos sempre juntos, um somando na vida do outro, né? Um fortalecendo o outro espiritualmente, em todos os âmbitos. Acho que esse é o nosso desejo. Né? Débora, fala pra gente então agora um pouco sobre santidade, né, no relacionamento. Nós sabemos que hoje em dia é algo às vezes um pouco relativizado, mas queria que você trouxesse pra gente essa importância de ter essa crença, né, viver isso baseado na palavra. Bom, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom, Carol, eu acredito que a santidade ela começa antes do relacionamento, né? Não só em questão do namoro, mas a gente tem que buscar ter uma santidade antes do namoro, né? Porque é o que Cristo nos pede, né? É o que a Bíblia nos diz. E quando a gente traz isso para o nosso relacionamento, as coisas cooperam, né? Deus, ele nos sustenta e ele nos recompensa também. Então, acredito que muito sobre isso, né? É difícil. Hoje em dia a gente que é jovem sobre isso. A gente é, às vezes, zoado, né? Mas a gente entende que é o que Cristo nos pede. É difícil, mas a gente busca sempre andar correto, né? Com as coisas como a Bíblia nos pede. Então, acredito que isso, né, vem muito antes de um relacionamento, essa questão da santidade. Flávio, fala pra gente um pouco sobre essa espera, né, o tempo de quando você está solteiro, de esperar, o que você espera em Deus, as suas expectativas para um novo relacionamento, e como você tem vivido esses dias solteiro e esperando em Deus. Bom, as expectativas é grande, né, a espera da varoa valorosa, igual muitos falam, né, mas assim... A gente espera orando, assim como a Bíblia nos ensina, espere com o paciente do Senhor e não sair procurando, né, igual um louco atrás de um amor, né, porque eu acredito que amor a gente não procura, a gente encontra. E esperar, sabe, o tempo certo, esperar a resposta de Deus também, orar sem cessar e colocar Cristo como centro, porque eu não acho muito legal esse trem de ficar, tipo assim, namorando e vamos ver no que dá. Porque muita gente fala, vai namorar, tenta, se não der certo, você larga. Eu já não curto isso porque, tipo assim, eu tenho comigo que sentimento não é um parque de diversões. Então, pra mim, eu espero chegar a pessoa certa pra eu sim tentar. Mas acho que é isso. Vinícius, fala pra gente então um pouco as expectativas que você tem em relacionado, né, a pessoa que você espera encontrar, a pessoa que você espera se relacionar e que você espera desse relacionamento. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Primeiramente, eu acredito que o tempo de Deus é perfeito. Eu procuro não pular etapas. Eu deixo as coisas fluir. Primeiramente, busco Deus para estar encontrando uma pessoa que esteja com um propósito alinhado. Porque hoje a minha principal expectativa dentro de um relacionamento é encontrar alguém que tem a mesma visão que eu. Hoje, para mim, o que é mais importante é eu buscar a Deus, é eu estar dentro da casa de Deus. Então eu procuro uma pessoa que esteja com esse propósito de servir a Deus junto comigo, uma pessoa que não só venha à igreja, mas uma pessoa que seja a igreja, que viva a palavra de Deus, para estarmos caminhando juntos dentro desse propósito. E eu acredito sim, no tempo que de Deus é perfeito, Ele vai me moldando, Ele vai moldando também a outra pessoa, e para junto, quando nos encontrarmos e nos casarmos, estarmos com o propósito alinhado. Ayla, e você?
que você espera do seu próximo relacionamento, né? E como você tem vivido esse tempo de espera em Deus? Então, eu espero que futuramente, quando eu encontrar o meu consagrado, ele venha ser um cristão verdadeiro, não um frequentador de igreja que no domingo está aqui e na segunda está no mundo. Então, eu quero realmente uma pessoa que seja firmado na palavra, uma pessoa que leve o evangelho a sério. E, enquanto isso, eu tento me moldar, eu tento me espelhar na mulher de Provérbios, porque é assim, eu estou muito longe de aprender, de ser ela ainda, mas eu estou a cada dia aprendendo mais e mais. Às vezes quebra a cara, mas Deus me molda de outro jeito, do jeito que Ele quer, sabe? Então, é um tempo de espera em que eu vou aprendendo e vou me moldando no que Deus quer que eu seja, não no que eu quero ou que as pessoas acreditam que eu seja, sabe? Então, é isso. Rayane, então fala você também pra gente, né? O que você espera do próximo relacionamento que você viverá e o que você tem feito, como você tem levado esse tempo de espera enquanto você não encontra essa pessoa, quando você, na verdade, não é encontrada por essa pessoa. Então, o que eu posso estar dizendo? Eu acho que o momento de espera, a gente tem que se colocar por inteiro. É um momento, assim, que a gente tem que se aproximar de Deus, porque primeiramente temos que estar em Cristo, antes de qualquer relacionamento, antes de qualquer pessoa entrar na nossa vida, a gente tem que se colocar primeiro em Cristo. Então, a partir do momento que você se coloca em Cristo, aí sim você pode estar preparando o seu coração para um relacionamento, para uma pessoa. E eu acho que a gente tem que colocar expectativas. Expectativa da pessoa que está por vir, não podemos nos entregar a qualquer pessoa, não podemos esperar qualquer migalha de qualquer pessoa. A gente tem que esperar... Somos tratados, na verdade, de uma forma maravilhosa por Deus. Cristo nos ama de uma forma maravilhosa, então não podemos esperar menos isso da pessoa que está por vir e temos que nos guardar. Não podemos deixar que a carência fale mais alto, não podemos deixar que o momento da espera nos coloque em desespero, mas temos que colocar em Cristo, nos guardar, orar para que aquela pessoa também esteja sendo guardada por Cristo e colocando Cristo em primeiro lugar, eu acho que o resto vai se alinhar e acho que é isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que tantas opiniões, né, que vocês ouviram possa estar contribuindo tanto para aquelas pessoas que hoje em dia estão no relacionamento, né, a caminho de um casamento, de uma constituição de uma família, assim como aqueles que estão esperando ainda, né, pelo tempo certo do Senhor, possa ter aprendido um pouco com todo mundo, com a opinião de cada um aqui e que vocês possam também entender, né, que esse tempo de espera, ele realmente, como já foi dito, é um preparo, porque todo relacionamento, a gente acredita não só na união de pessoas, mas na união de propósitos. Então, que a constituição de família, que um relacionamento não seja algo só para suprir as nossas necessidades terrenas, mas para que seja algo com propósito e com propósito no Senhor e que venha glorificar o nome dele. É isso. Agora o quadro com a Maria Onofra, de coração para coração. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu espero que vocês estejam gostando do nosso especial do Dia dos Namorados aqui na TV Ágape. E hoje nós estamos com um quadro inédito só do especial do Dia dos Namorados. E eu apresento para vocês o de coração para coração. Os nossos irmãos agapianos gravaram mensagem para os seus parceiros e parceiras nesse Dia dos Namorados, querendo se declarar, e eu vou ler algumas das declarações que a gente recebeu. Vocês estão preparados para ouvir? Porque o povo tá assim, ó, apaixonado. Esse quadro foi especialmente para os apaixonantes para se declararem nesse dia tão especial. Vamos para a primeira, de Arthur para Bianca. Te amo, meu amor. Tem sido incrível viver com você. Saiba que te amarei e te protegerei, assim como Cristo fez com a igreja. Que homem apaixonante. Que homem apaixonado. Mais um dos nossos irmãos que se declararam para o seu parceiro. E eu acho que vocês estão assim,
ansiosos para ouvir essa mensagem de Isadora para Carlos. Amor, que você sempre seja esse homem segundo o coração de Deus. Tenho muito orgulho da sua evolução em Cristo. Com você eu vejo a bondade de Deus diariamente. Te amo, muito lindo. Isadora, é isso aí. Se a gente tem um homem segundo o coração de Deus do nosso lado, a gente tá caminhando firme. Agora, a nossa querida irmã Ariane, ela se declarou assim de todo o seu coração. Ela fez toda uma carta de amor pro seu parceiro Lineker. Se algum dia me perguntaram o que chamou atenção em você, eu poderia dizer que foi o seu jeito brincalhão, leve e sua alegria que contagia todos ao seu redor. Ou ainda, a sua fé que me constrange. Todo mundo que conhece o Lineker sabe que ele é bem alegre, ele é bem na paz assim, ó. Mas a verdade é que ao te ver pela primeira vez, Deus sussurrou em meu coração. É ele. Eu não consegui entender, pois nem sequer sonhava quem era você. E com o passar dos dias, eu te observei, entrei um almoço e outro, e vi um homem que, além de maravilhoso, era muito comprometido e dedicado com o seu trabalho. E confesso que tem uma queda por homens inteligentes. Eu te entendo, Ariane, eu te entendo. Pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Se for pra ser, Deus vai fazer acontecer. É exatamente, a gente precisa descansar em Deus. E alguns dias depois, você me encontrou no Instagram. Algumas conversas depois, te vi na igreja, tocando no altar com a sua guitarra e uma entrega tão profunda sem se importar com as opiniões alheias, apenas conectando sua alma com o coração de Deus. Além do sorriso apaixonante e seu jeito gentil. Mas o mais bonito foi ver que a tua essência era tão lindo quanto você, conforme fomos nos conhecendo melhor. Quando dei por mim, eu já citava seu nome em todas as minhas orações. Nossos caminhos eram improváveis de se cruzar. Mas hoje entendo, Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida separando-a para mim. Parece loucura, tanta coisa se passou até chegarmos aqui. Mas nosso amor é como Paulo mencionou na carta de Coríntios. Tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou e tudo suportou. Hoje é o nosso dia, o último dia dos namorados como noivos. Logo seremos uma só carne com a bênção de Deus. Espero comemorar esta data ao seu lado até que a morte nos separe. Eu te amo 1.000 milhões. Agora nós estamos com a mensagem de um casal muito querido aqui da igreja. E essa mensagem é do Robson para sua amada Jussara. Ju, me faltam palavras para te falar o quanto você é importante para mim. Vou tentar simplificar. Você trouxe cor aos meus dias cinzentos. Em breve é o nosso casamento, onde nós tornaremos um cordão de 3 dobras com Cristo. E nada poderá nos separar. Que o amor cresça a cada dia em nós. Minha parceira, ajudadora, mulher de Deus, cheia dos dons e em breve minha esposa. Que homem apaixonado. Agora, a mensagem da nossa querida Jussara para o seu amado Robson. Você é um presente de Deus em minha vida. Sou grata a Ele por estar com você. Juntos seremos até que o Senhor venha. Olha que lindo! O povo dessa igreja, eles estão apaixonados, meus irmãos. Cada mensagem mais apaixonante que a outra. O povo está abrindo seu coração nesse especial do Dia dos Namorados. Mais uma mensagem para vocês suspirarem, porque hoje o pessoal, eles assim, prepararam cada mensagem que eu tô boba de ver o tanto que esses irmãos agapianos, eles estão caprichando. Meu melzinho, eu escrevo essa carta para eternizar o que sinto por você e dizer tudo o que nossa história representa para mim. Você preenche a minha vida e só de pensar na gente, meu coração bate mais forte. Nossa ligação me fez acreditar que os relacionamentos dão certo quando existe vontade de ambas as partes. Desde que você chegou, nunca mais me senti só. É como se eu tivesse encontrado o que fazia mais falta na minha vida.
Valorizo cada momento ao seu lado. E mesmo quando estamos longe, sei que a força do nosso amor é o que nos sustenta e fortalece. Eu te escolho todos os dias e prometo dar o meu melhor para você sorrir sempre mais. Amo você e obrigada por me fazer a mulher mais feliz dessa terra. De Vitória para Lucas. Essa mensagem, gente, só me veio à cabeça aquele memezinho, sabe, do Cirilo, todo apaixonado pela Maria Joaquina. Pois é. Agora a mensagem do parceiro Lucas para sua amada Vitória, que acabou de se declarar. Oi, minha preta. Estou passando aqui para te dizer que você é a pessoa mais maravilhosa desse mundo. E é esse amor recíproco. Quando encontramos alguém especial, devemos agarrar como se agarrássemos o ar, do qual dependemos para viver. É por isso que estamos sempre com você. É por isso que eu te amo tanto. Obrigada por ser tão completa na minha vida. É isso aí. Essa mensagem me surpreendeu. Agarrar o vento. A gente precisa do vento para viver, o ar para viver. Agora, para a gente finalizar de um casal aqui da igreja, vamos para a penúltima mensagem desse quadro. Amor. É difícil colocar em palavras tudo o que sinto por você, mas hoje quero que saiba o quanto você é especial para mim. Nosso amor é abrigo, é força, é colo. É saber que mesmo nos dias difíceis, temos um ao outro como porto seguro. Você é mais que o homem que eu amo. É meu parceiro de vida, meu confidente, meu melhor amigo. A cada passo, sinto que caminhamos lado a lado com respeito, apoio e cumplicidade. E é isso que torna tudo mais bonito. Te ver crescer, te apoiar, te incentivar. É um privilégio poder compartilhar a vida contigo. Obrigada por ser esse companheiro presente, leal e cheio de amor. Que a gente continue se escolhendo todos os dias com carinho, paciência e verdade. Amo muito você, de Sabrina para Luiz. Agora, o Luiz preparou uma mensagem extremamente especial, lá do fundo do coração dele, assim, bem aquela versão Cantares mesmo, sabe? Meu amor, quero que saiba o quanto você é especial para mim. Um amor profundo, cheio de carinho, admiração e respeito é o que eu sinto por você. Estar ao seu lado me ensina todos os dias o valor da delicadeza e da parceria. Seu sorriso ilumina os meus dias. Sua força me inspira e seu jeito único traz conforto para a minha vida. Obrigada por me permitir que eu esteja ao seu lado. Prometo cuidar, respeitar e amar você com tudo o que há em mim. Meus irmãos, os nossos irmãos agapianos, eles estão assim, ó. Eles não estão deixando mole não, viu? Meus irmãos, agora para fechar com chave de ouro, eu trouxe uma mensagem aqui que eu confesso para vocês que fez meu coração assim, ó, bater mais forte, me deixou apaixonada, fez os meus olhos assim, ó, sabe aqueles memes, aqueles efeitos que fica saindo no coração? É isso aí. O meu amado, meu querido presente de Deus, o Sr. Daniel, me mandou uma mensagem, gente, eu vou falar para vocês como que não se apaixona por esse homem. Maria Onofra, que o nosso amor continue sendo, como está escrito em 1 Coríntios 13, um amor paciente, bondoso, que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que possamos seguir cultivando esse amor incrível. Te amo, minha princesa. Amor, eu prometo que eu vou ser mais paciente. Deus está lapidando isso em mim. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Foi um momento descontraído. E irmãos que não se declararam, perderam a oportunidade. Ano que vem tem mais. E irmãos que ainda não tem ninguém para se declarar, esperem no Senhor que no momento certo Ele fará acontecer. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Nós vamos para o momento da palavra com o nosso pastorzão. É uma palavra que queimou no meu coração. Quero ler com você Gênesis capítulo 5, do verso 1 até o verso 3. O que me fez compartilhar com vocês essa palavra? Qual que é o propósito do casamento? Qual
que é o propósito de um relacionamento? Se nós formos ver aos olhos do homem, o casamento tinha tudo para dar errado. Por quê? Imagine duas pessoas criados de uma maneira completamente diferente, temperamentos diferentes, pessoas que nunca se viram, aí os dois se encontram, começa a surgir o amor, os dois passam agora a compartilhar as mesmas coisas. Como fazer essas duas pessoas pensarem do mesmo jeito? Casamento, irmão, se não for visto aos olhos de Deus, não tem como dar certo. Se você parar para observar, você e o seu cônjuge, vocês são completamente diferentes. Então, se nós não entendermos o propósito do casamento, a gente nunca vai desfrutar daquilo que Deus fez para nós. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom, inclusive o casamento. O casamento ele é tão importante que a primeira instituição que Deus fez aqui na terra não foi a igreja, não foi o trabalho, não foi o colégio, mas foi o casamento. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus os colocou no jardim, é sobre isso que eu vou falar. E ali Deus os abençoou para nos ensinar que a instituição mais importante que nós temos aqui na terra é a família. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos aqui nessa noite, queremos pedir a tua direção, queremos pedir a tua bênção para este momento. Senhor, usa-me por graça, bondade, misericórdia. Nós colocamos agora o nosso coração cativo a ti, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 5 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e ele gerou um filho à sua imagem, conforme ele lhe chamou de Sete. Quero ler só isso aqui, quero chamar a sua atenção, para a gente explorar aquilo que Deus falou conosco aqui, vai falar conosco. Irmãos, o texto que eu li está dizendo a história de Adão e Eva. Se você ler o capítulo 5 e o capítulo 4, eles estão intimamente ligados. Por quê? O capítulo 4 vai falar da geração de Caim, aquele homem que se afastou de Deus. Enquanto no capítulo 5 nós veremos Deus dando sequência àquilo que ele começou. O verso que eu li, 1, diz que quando Deus fez o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus o fez à sua semelhança. Então aqui eu já aprendo alguma coisa. Para que serve o casamento? Para que Deus instituiu o casamento? Para que nós possamos expressar o caráter de Deus. Quando Deus fez o homem, Deus o fez à imagem e semelhança. A palavra imagem e semelhança no hebraico, elas são muito semelhantes. Mas o que a maioria dos teólogos chegam em um consenso, que quando diz imagem, significa que quando nós chegarmos no céu, a gente não vai ver um Deus com cara de cavalo, um Deus com cara de cachorro, um Deus com cara de gato. Não, significa que quando nós chegarmos lá, nós veremos um Deus mais ou menos com a nossa imagem, só para você entender. E semelhança? Semelhança já fala de atributos, de coisas parecidas. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um filho, provavelmente o seu filho tem muita semelhança com você em algumas atitudes. Por quê? Eles se parecem às vezes no jeito de agir, no jeito de expressar, no jeito de conversar. Então quando diz que Deus fez o homem à sua semelhança, quer dizer que ao fazer o casamento, nós precisamos expressar o caráter de Deus. Então qual que é o caráter de Deus? Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é santo. Então quando nós estamos no casamento,
é para que nós possamos expressar isso, expressar o caráter de Deus. Mas desde quando veio o pecado, esse caráter foi deturpado. Então, quando nós estamos no relacionamento, nós precisamos expressar esse caráter. Nós precisamos expressar o perdão, precisamos expressar a paciência. Então, quando nós estamos juntos no relacionamento, nada mais é Deus usando duas pessoas, um casal, macho e fêmea, para que eles possam desenvolver esse caráter. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, não tem lugar melhor para expressar a semelhança de Deus no casamento. Porque no casamento, constantemente, a sua paciência vai ser provada. No casamento, o perdão, constantemente, você vai ter que expressar. Quando eu vou aconselhar alguém que está no casamento, eu sempre falo algumas coisas antes. Eu digo, se você não sabe perdoar, não case. Se você não está disposto a abrir mão da vida de solteiro, não case. Se você não sabe o que é ter paciência, não case. Porque casamento, irmãos, ele não é uma brincadeira. Quando nós entramos no casamento, você está dizendo, eu estou disposta a expressar o caráter de Cristo. O que nós vemos hoje, por que nós vemos tantos relacionamentos deturpados? Porque a pessoa, ela quer entrar no casamento que foi criado por Deus, mas ele não quer expressar o caráter de Deus. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui na introdução? Casamento é onde nós iremos expressar o amor de Deus, expressar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E talvez eu estou pregando para alguns casais aqui, que a sua dificuldade está sendo essa. Você não está conseguindo expressar o perdão, você não está conseguindo expressar a paciência, né? Mas olha que interessante, aqui diz que Deus fez o homem e a mulher. O que eu achei extraordinário aqui, se você for pegar a palavra no hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a palavra homem é ish, e mulher, ishá. Por isso, quando a mulher olha para o homem, fala ish, e quando o homem olha para a mulher, diz ish. Deus é perfeito até nisso. Então vamos ver se você aprendeu. O nome homem em hebraico é? Não, tem que falar um cara feliz. E mulher? Mais uma vez, homem e mulher. O que isso tem a ver? Olha só. Se você pegar os dois nomes e comparar, depois para você que gosta de estudo, eu te dou tudo prontinho. Como que é letras em hebraicas? Duas letras são semelhantes. Duas letras. Que é a letra o I e a letra H. E tem também a letra, deixa eu confirmar aqui, a letra I, a letra H e a letra S. Tem os dois nomes. Agora, tem duas letras que só aparecem, uma no homem e uma na mulher. Por exemplo, na letra no nome do homem, vai aparecer a letra Y, que não tem no nome da mulher. E no nome da mulher tem a letra A, que não tem no nome do homem. Pastor, o que isso tem a ver? Que quando você junta o nome Ishi com Ishá, vai apresentar a letra Y e a letra A unidas. E quando você observa o nome de Deus, que é um tetragrama, vai aparecer a letra Y, H e o A, que simbolizam o nome de Deus. Então, quando você junta o homem e a mulher, expressa a presença de Deus. Olha como que isso é interessante. Por que Deus abençoa o casamento de homem e mulher? Porque se colocar dois, se colocar duas Ishá, não vai dar o nome de Deus. Mas quando você coloca um Ish e o Ishá, a presença de Deus está no meio.
Por isso que o casamento é abençoado, porque quando junta o homem e a mulher, Deus está presente, Deus se faz conosco, Deus abençoa o casamento, Deus está junto de nós. A partir do momento que você, que é homem, que é mulher, que está disposto a expressar o caráter de Deus, quando vocês se unem, vai juntar as duas palavras que vai simbolizar o nome de Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor por causa disso? Mas sabe o que é mais interessante? Se você tirar a letra Y, que só tem no nome de Deus, e tirar a letra, no nome do homem, e se tirar a letra A, que só tem no nome da mulher, se tirar os dois e juntar, sabe o que dá? Fogo que consome, fogo que destrói. Porque todo relacionamento que não tem a bênção de Deus, ele se autodestrói. Por isso que nós na igreja, nós ensinamos a vocês o princípio certo. Nós ensinamos a vocês as etapas certas, porque o casamento, irmãos, ele pode ter tudo para ser feliz, mas se não tiver a presença de Deus, não vai, é fogo que destrói. Agora, mais uma coisa interessante. Sabe a letra Y que só tem o nome do homem? Sabe o que significa a letra Y no hebraico? Eu anotei aqui. Significa semente. Por isso que o homem, nós homens, aqui é para casais, eu posso falar, nós produzimos o sêmen, de onde vem a palavra semente. Semente é aquilo que brota, semente é aquilo que dá vida. Sabe o que significa o nome Y? Ideia, pensamento. Aqui eu aprendo algo lindo para os homens. Homem tem que criar, homem tem que pensar, homem tem que agir, homem tem que ter atitude, homem tem que resolver, homem tem que ter uma direção, homem tem que saber para onde ir, homem tem que passar uma semente, homem tem que passar uma ideia de segurança. A nossa geração de homens hoje, por que a gente está falhando como homens? Por que hoje tem que ter curso para ser homem, palavra para ser homem? Nós estamos perdendo a letra Y. Homem tem que resolver, homem tem que decidir. Homem, irmãos, nós precisamos de ter uma direção. Por exemplo, no ano de 2008, por que a Flávia abandonou a família? Por que a Flávia abandonou os sonhos dela e veio para cá? Não é porque eu sou perfeito, não é porque, não, eu tenho falhas com qualquer um, mas quando eu falei, Flávia, Deus mandou a gente ir, ela foi sem medo. Por quê? Ela sabe que Deus lhe deu uma direção. Estou pregando para alguns homens aqui, meu irmão, direção, filho, resolve. Se o chuveiro está queimado, tem 3 meses, vamos trocar esse chuveiro. A luz está queimada na sua casa, tem 1 mês, vamos trocar essa lâmpada. Vamos resolver, vamos partir para cima, vamos encarar. Homem, resolve. Homem, tem atitude. Homem, é o líder. E o nome, e a letra A, que só tem no nome da mulher. Sabe o que significa a letra A? Olha que interessante. Uma porta de escape. Mulher, você tem, só a mulher tem isso, a letra A. Uma porta de escape. Você é onde o seu marido, quando estiver mal, você vai ser a porta de escape. Você vai ser aquela figura humana que quando o homem, por exemplo, tiver um dia difícil, aquele dia complicado, que os homens sabem como é, quando ele chega em casa, ele sabe, eu tenho uma porta de escape. Eu tenho uma mulher que vai me entender, eu tenho uma mulher que vai me escutar, eu tenho uma mulher que não vai me acusar, eu tenho uma mulher que ali eu sei que ela é porta de escape. Então aqui, irmãos, só na introdução, homens, vão colocar essa letra Y aí, vão resolver, vão ter uma direção, vão ter uma diretriz, vão colocar semente, vão criar. E a mulherada? Vão ser uma porta de escape. Terrível coisa para um homem quando ele chega em casa, a mulher já está lá emburrada, cara fechada, tudo que o marido faz dá contra. Não, porta de escape. Só as mulheres sabem fazer isso. E aqui, continuando o texto, Deus criou o homem e a mulher conforme a sua semelhança, e aqui tem algo, e os abençoou. Deus fez o quê? Muito ruim. Deus fez o quê?
os abençoou. Olha para mim agora. Como que Deus os abençoou? A Bíblia diz que Deus os colocou em um jardim. Deus não encheu Adão e Eva de ouro, de prata, de riqueza. Deus não colocou Adão numa mansão. Deus não colocou Adão. Não. Deus colocou Adão e Eva em um jardim. E diz assim: cuida. Zero do jardim. Adão e Eva, todos os dias, à tarde, eu estou aqui. Quero ter comunhão com vocês. Vocês estão vendo esse jardim aqui? Cuidem. Pode comer o que você quiser. Aquela árvore ali não come do fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só ela. Meu irmão, gente, como que Deus nos abençoa? Tem gente que acha que casamento é abençoado quando Deus me deu a minha casa própria, quando Deus me deu um carrinho, quando Deus me deu um filho. Bom, tudo isso é bom. Tudo isso é maravilhoso. Mas a bênção de Deus não é só isso. Por que que muitos casamentos fracassam hoje? Olha para mim, por favor. Estou falando para cristão. É que a gente acha que bênção de Deus é só isso. Se você ler Lucas capítulo 6, Jesus vai contar uma parábola de um homem que construiu uma casa, de dois homens que construíram duas casas. Um, porém, construiu na areia e o outro construiu na rocha. Todas as duas casas enfrentaram chuvas e tempestades, mas a que foi construída na rocha ficou de pé, e a que foi construída na areia caiu. Por que me chama a atenção essa parábola? Porque que Jesus deixa bem claro que o que fez aquela casa ficar de pé não foi os móveis, não foi o material da construção, não foi porque era uma casa de 2 andares. Jesus foi bem claro: a casa que ficou de pé, que resistiu à tempestade, foi a casa que estava edificada sobre a rocha. E hoje, eu e você, essa geração do século 21, nós achamos que o casamento, que vai manter um casamento de pé, são as nossas conquistas. Vírgula, irmãos, não estou dizendo que conquistar é errado, não, que Deus te dê a sua casa, te dê seu carro, que você cresça e prospere, mas eu quero abrir o teu entendimento, que bênção de Deus não é isso, não é só isso. Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para realizar. O que faz o casamento ficar de pé é quando nós construímos o relacionamento em cima da rocha. E a rocha no texto aqui não é só Jesus, a rocha é a palavra de Jesus. E olha o que Jesus vai dizer, e olha o que Deus vai dizer para eles: me obedeça, me obedeça. Onde que nós podemos aplicar para o nosso relacionamento? Obedeça às ordens de Deus. Quando Deus diz assim: deixa pai e mãe, una sua mulher, e os dois vão ser uma só carne, obedeça a Deus. Tem casamento aqui, irmão, tem relacionamento que está caindo por causa disso. Você está casado, mas não deixou pai e mãe. Quando eu digo deixar, não estou dizendo parar de cumprimentar, eu não estou dizendo você para cá e ele para lá, eu estou dizendo cortar vínculo. É não deixar pai e mãe, sogro e sogra botar a colher, é você não ficar na casa deles o dia inteiro dependendo deles, porque se fizer isso, depois vão intrometer no seu casamento, e você não pode falar nada, porque quem casa quer, muito ruim, quem casa quer, então fica, pode morar no barraco, mas é seu, é seu. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir brigado. Veio a crise, veio o problema que todo relacionamento tem, resolva no dia. Resolva sem gritar, resolva sem apelar, resolva sem falar palavrão, resolva sem agredir fisicamente, claro, e muito menos verbalmente. Deus, quando colocou o homem e a mulher no jardim, os abençoou, Deus deu ordens. Segunda coisa, bem rápido: zele pela sua comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que todos os dias, fala comigo, todos os dias, só os homens, todos os dias, as mulheres, toda a igreja, todos os dias Deus descia na viração do dia para falar com os dois.
Meu irmão, que o casamento não te afaste de Deus. Que o casamento não te afaste do seu devocional. Que o casamento não te afaste da oração. Que o casamento não te afaste da comunhão com Deus. Porque eu falo por mim, irmãos. Sempre quando eu me distancio de Deus, entre aspas, distanciar não quer dizer desviar. Sempre quando nós estamos distantes de Deus, a gente fica sem paciência, a gente fica bruto, a gente fica agressivo. Agora, quanto mais perto de Deus você está, você fica mais amoroso, você fica mais cheio de compaixão. Quem aqui já teve a experiência de chegar num culto, os dois brigados, com uma tromba desse tamanho? Você nem fica perto. Aí você está no culto, você vai louvando, começa a pregação, Deus vai te catando, aí no meio do culto, sem você ver, você já está agarrado na cintura dela. Você já teve essa experiência? Ou é só eu? Eu já. Por quê? A comunhão com Deus nos aproxima um do outro. E tem relacionamento aqui, olha para mim, tem relacionamento aqui que está precisando disso. Vocês estão precisando de estar. Ah, mas eu fui à igreja. Que bom, eu vou também. Mas nem sempre ir à igreja quer dizer que você está mantendo o seu relacionamento com Deus. Porque às vezes a igreja fica tão automática que a gente vai lá, ouve o culto, ouve o louvor, ouve a palavra e não adorou a Deus. Então nós precisamos, olha para mim, por favor, que essa mensagem é rápida. Nós precisamos, irmãos, de voltar a ter comunhão com Deus. Porque sem comunhão com Deus, a vida não vai. Terceira coisa, cuide do jardim. Deus diz, cuida do jardim. Ou seja, faça a obra de Deus, mas não deixe o seu sozinho, a ponto de chegar uma serpente para querer roubar a sua bênção. Porque onde Adão estava quando a serpente chegou? Onde Adão estava? Talvez eu estou pregando para casais aqui. Você está tão preocupado com o seu jardim, você está tão preocupado com o seu trabalho, você está tão preocupado com os seus afazeres. Olha para mim, não se assuste. Cuidado, hein? E não estou falando de traição só não, né, irmãos? Cuidado com os seus filhos, hein? Cuidado com os nossos filhos. Corre daqui, corre para lá, sai de casa às 6 horas, chega em casa às 10 horas da noite, almoça engolindo, não tem prazo para nada. E a serpente, opa, eu posso chegar. Porque se Adão tivesse ali, irmão, duvido que a serpente chegava. Talvez o que está atrapalhando o seu casamento, o seu relacionamento, é que você está tão empolgado com as suas coisas, que está deixando a sua Eva de lado. Você está deixando o seu Adão de lado. E com isso, a serpente se aproxima. E penúltima coisa, aprenda a dizer não. Porque Deus havia falado, dessa árvore não coma. E quando Eva chegou, amor, comi. Ali tem algo interessante. Quando Eva come, nada acontece. Mas quando ela dá para Adão e Adão come, é aí que o pecado é manifesto. Ali, irmãos, o que era para o Adão ter falado com ela? Não! Mas amor, emagrece. Não! Amor, mas é saborosa. Não! Hoje os homens também estão com dificuldade de falar não. Muitas vezes você vai ter que falar, não, querida. Mas você não me ama? Eu te amo, é por isso que eu estou falando não. Nós os pais aqui, irmãos, meu Deus, o que tem de pais hoje que não sabe falar não para filho, pelo amor de Deus, você está acabando com o seu filho. Filho precisa ouvir não, senão vai crescer sem limite, senão vai crescer sem domínio. Filho tem que ouvir não, até porque Deus, quantas vezes Deus fala não para nós? Fez birra, aqui ó, macinho, não machuca não, pode bater aqui ó. A Bíblia diz, fustiga o teu filho com a vara e livrarás a alma dele do inferno. Quem está falando isso? Deus. Dizer não. Amor, vamos para outro lugar? Não, por quê? Estamos apertados financeiramente. Ah, mas parcela, mas a conta deve ficar enrolada no ano. Aí vem uma crise financeira, afeta vocês todos.
Tem que aprender a dizer não. Comer, errar. Quem não erra, né, irmãos? E ao errar, fugiram, tentando se esconder de Deus. E Deus se aproxima. E eles fugiram de Deus. Aqui eu aprendo um penúltimo princípio. Quando falhar, quando errar, foge não. Sempre resolva. Sou com a Flávia tem tantos anos, eu já errei muitas vezes, a Flávia já errou muitas vezes, mas sempre quando a gente quando estava aprendendo a lidar um com o outro, quando a gente brigava, ficava mal, distante. Não, hoje, esperou a ira passar, vamos resolver, vamos consertar. Aí depois de cabeça fria, Flávia, eu não gostei que você falou isso. Ah, mas o Alisson, eu não gostei que você fez isso. Tudo bem, eu vou acertar, vamos corrigir, vamos melhorar. Porque às vezes, como Adão e Eva, nós estamos no jardim, a gente peca, a gente erra, olha para cá, por favor, a gente começa a fugir e culpar um ao outro. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, foi você. Irmão, vamos ser sinceros. Olha para mim, por favor. Achar o culpado vai resolver o quê? Vocês entraram numa dívida, a culpa é sua, vai resolver o quê? Tem que sentar, resolver, ver como que vai solucionar, porque quanto mais a gente foge, mais o problema aumenta. E eu termino dizendo duas coisas. Veio o erro, pecado. O que aconteceu com eles? Expulso do jardim. Meu Deus. Sabe o que significa o nome jardim? Éden. Delícia. Imagina aquele casal, criado por Deus, o Ishá, a porta de escape, a semente, vivendo num ambiente de delícia. Olha para mim agora, por favor. Mas de repente, um erro, uma besteira, eles foram expulsos do jardim. Agora não tem mais delícia, agora não tem mais a comunhão diária com Deus, agora não tem mais aquela presença, porque você lembra dos nomes que quando tira a letra Y e a letra A, o que vira? Olha para mim, fogo que consome. Os dois agora, longe de Deus. Sabe o que vai acontecer no capítulo 4? Adão e Eva têm 2 filhos, que a Bíblia relata, tá, irmãos? Com certeza teve mulheres, tem pessoas que falam, pastor, se Adão só teve Caim e Abel, como que eles tiveram filhos se homem com homem não dá certo? Não, porque a Bíblia não relatava o nome de mulheres. As mulheres não eram contadas, provavelmente Adão e Eva, ou melhor, certamente tiveram filhas. Então, mas eles tiveram sexo entre irmãos. Na época podia, porque a ordem era procriar. Quando chegou a lei de Moisés, foi proibido ter sexo entre irmãos. Mas até aquele momento, até por questão de opção, não tinha escolha. Mas olha para mim, Caim e Abel, 2 irmãos. Os 2 agora, aquela família, vivendo longe da presença de Deus. Sabe o que veio acontecer? Você conhece a história. Caim matou Abel. Vamos nos colocar na pele de Adão e Eva. Poxa, estive dentro do jardim. Todos os dias eu ouvia Deus falar comigo. E agora? Que tragédia! Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eu olho para Eva, eu não sei o que falar, ela não sabe o que falar para mim, por quê? Eu já fiz o velório, irmão, foi um dos piores velórios que eu já fiz. Para mim, velório de criança, às vezes eu tenho que ir, eu vou porque eu sou chamado, se não pudesse eu não ir. Para mim é doloroso ver uma criança morta. Mas um dia eu fiz um velório que eu nunca esqueci. Um irmão matou o outro irmão a facada. E eu tive que ir lá pregar. Pregar o quê, irmãos? Você olhava para o lado, você via os pais desolados, os outros irmãos que sabiam o que fazer. E Adão e Eva contemplando isso. Um irmão matou o outro irmão. Talvez eu estou pregando para alguns casais aqui. Vocês já foram tão felizes, né? Já viveram no Éden, já foram tão carinhosos, tão amorosos, vocês tinham tantos projetos, vocês iam à igreja juntos, vocês se amavam, vocês tinham tantas coisas,
um erro, uma besteira, quem sabe uma infidelidade, uma palavra mal dada, uma crise, e hoje expulsou vocês do Éden. E vocês estão aqui falando, será que tem esperança? Será que tem jeito? Será que meu casamento volta? Será que ainda tem esperança? E quando você olha a sua volta, pelo fato de você ter se afastado de Deus, tudo piorou. Mas o que eu acho lindo no texto, para a gente encerrar, olha o que diz o verso 2: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou de nome de Adão no dia que foram criados. Verso 3, viveu Adão 130 anos, e ele gerou um filho, a sua imagem e semelhança, e lhe chamou de Sete. Espera aí, cadê Caim e Abel? Por que Deus tirou Caim e Abel da história? Por quê? Eu acho isso maravilhoso e eu quero deixar isso aqui de lição para nós. Quando Deus está escrevendo a história de Adão e Eva, eles viveram tragédia sim, eles erraram sim, eles pisaram na bola sim, eles foram expulsos do jardim sim, mas você não vê em momento algum Adão e Eva brigando entre si e se levantando contra Deus. Enfrentaram crises que eu conheço a maioria aqui. Eu acho que nenhum de nós aqui enfrentou crise como Adão e Eva. Pelo que eu conheço a turma aqui, ninguém foi expulso de paraíso, ninguém aqui teve Deus contra, e ninguém aqui viu um irmão matar o outro irmão, um filho matar o outro filho. Acredito que nenhum de nós aqui viveu problema como Adão e Eva, mas os dois, olha para mim, apesar de tudo, juntos, apesar de tudo, servindo a Deus. Esse é o segredo, gente. Passa a luta que passar, mas passem juntos. Passa a luta que passar, mas passem na presença de Deus. Por pior que seja a crise, mas fica do lado do outro. Porque quando Deus vai escrever a nossa história, essa é a história de Adão. Deus não coloca, essa é a história de Adão, e Adão teve um filho chamado Caim e Abel. Não. Por que Deus tira? Porque Deus, ao falar de nós, ao falar de um casal que não é perfeito, mas que os dois permanecem juntos e continuam na presença de Deus, Deus quer tirar da nossa vida todo Caim, todo Abel, toda tragédia, tudo aquilo que poderia acabar com vocês, tudo aquilo que poderia destruir vocês, tudo aquilo que poderia desunir vocês. Deus está dizendo, eu estou arrancando da vida de vocês toda tragédia, toda dor, toda angústia, toda traição, tudo aquilo que poderia acabar com vocês, o Senhor hoje está arrancando das nossas vidas. Mas o que nós fazemos? Eu e você. Deus está escrevendo a história e eu e você, não, Deus põe aqui, não tira o Caim, não deixa eles aqui. Irmãos, Deus não é como a gente, graças a Deus. É a gente que fica criando o Caim, é a gente que não quer esquecer o Abel. A gente tem uma mania de não deixar o Abel ser enterrado, e a gente tem a mania de querer que o Caim, aquela parte dura, aquela parte ofensiva, fica sempre dentro de nós. E eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Olha dentro dos olhos do pregador aqui. Enterre esse Abel hoje. Eu sei que foi dolorido, eu sei que te machucou, eu sei que te feriu, mas Deus já tem um Sete novo na sua vida. Deus já tem uma história nova, Deus já tem um recomeço, Deus tem algo maior para fazer, porque quando o diabo tentou matar Abel, Deus já colocou um Sete, e a Bíblia diz que daqui para frente começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu vou pedir um outro favor. Deixa o Caim embora. Você não vê Adão e Eva ou Caim, fica com a gente, fica. Depois você leia o capítulo 4. Na família de Caim, irmãos, tem um camarada chamado Lameque. Olha o que Lameque disse. Capítulo 4, verso 23. E disse Lameque às suas esposas: eu matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Esse aqui está na descendência de Caim.
Caim fez o quê? Matou. E na sua descendência teve alguém tão ignorante e bruto que disse: eu matei um porque pisou no meu pé. Agora leia a história de Sete. Sabe quem é que está lá? Enoque, um homem que andou com Deus. Matusalém, um homem que mais viveu. Noé, que vai gerar descanso. Por quê? Porque quando você opta por enterrar o Caim, por enterrar o Abel e deixar Deus escrever a sua história, a sua descendência será abençoada na terra. Os teus filhos servirão a Deus. E eu quero liberar uma palavra aqui: não vai ter assassinato na tua família, não vai ter divórcio na tua família, não vai ter enfermidade vinda das trevas na sua família, não vai ter miséria na tua família, porque a tua família serve a Deus. Na tua família, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos servirão a Deus, e surgirão homens e mulheres que transformarão o nosso país. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? E eu gostaria de orar por vocês. Não sei qual parte dessa palavra falou com você. Talvez você está precisando expressar no seu relacionamento, olha para mim que é a conclusão, o caráter de Deus. Pastor, por que a minha mulher é tão enjoada? Você expressa o caráter de Deus. Por que o meu marido é tão mandão? Você expressa o caráter de Deus. Para você aprender a desenvolver, para você melhorar, até você se tornar parecido com Cristo. Alguns homens aqui estão precisando de colocar a letra Y. Semente, ideia, liderança. Algumas mulheres precisando da letra A. Ser uma porta de escape. Seu marido não aguenta mais essa encheção, desculpa a expressão, de saco na cabeça dele, cuidado. Vamos ser uma porta de escape, vou ajudar. Eis que lhe farei uma mulher, e ela será auxiliadora, aquela que auxilia. E Deus, ao abençoar vocês, Deus colocou vocês dentro do jardim. Vão cuidar do jardim? Vão cuidar do relacionamento? Vão cuidar dos nossos filhos? Vão cuidar daquilo que Deus nos deu? Cuide, mas não deixe a Eva sozinha. Cuide, mas proteja os seus. Cuide, mas aprenda a dizer não. Errou? Quem não erra? Pede perdão, recomeça. Para de fugir, para de correr. E ainda que você tenha vivido tragédias, lutas, permaneçam juntos. Permaneçam buscando a Deus, porque Deus vai escrever uma nova história na vida de vocês. Deus vai tirar o Caim, Deus vai tirar o Abel, e na sua descendência vai começar uma descendência extraordinária. Vamos ficar de pé? Assim a gente encerra mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor, com Deus.